de arbitragem. A responsabilidade é dele, do árbitro. Mas o compromisso é dos lutadores. Atenção, vai começar. O árbitro pede a marcação. Ele conversa ali e reafirma. São 5 minutos. O nosso árbitro... Washington. Atenção. Marcação feita. Som o gongo. Começou. Primeiro round para Matheus Felipe. Anderson Silva. Primeira investida já foi com todo o gás aí. Lembrando, Léo, que essa luvinha de 4 onças, o golpe é mais danoso. Ok, apresentando, identificando, melhor dizendo, os dois lutadores. Marcos Felipe, ele trabalha com short preto, né, digamos assim. E o Anderson Silva tem short dividido, né, azul-vermelho. O Anderson, ele tá começando com um chute baixo, cruzando no final e sempre colocando uma mão por cima desse braço esquerdo do Felipe. O Felipe tem que levantar esse braço esquerdo, porque senão aquele cruzado ali vai começar a machucar. Agora é a vez do Anderson Silva ir para cima. E aí o Marcos Felipe... Lembrando que uma luta de 5 rounds tem o desafio de você ter que economizar o combustível, né? Perfeitamente, bem observado, Felipe. Porque não tem um pit stop para parada, não. Acabou o combustível, a luta acabou. Muito bem. Tá aí uma pesada, um giro de perna que dá aí o Anderson Silva, o Marcos Felipe. Eu acho interessante da luta profissional que os lutadores, eles primeiro se observam, estudam a entrada do golpe para depois deferir. E quando eles começam a bater, parece que não querem parar mais, hein? Apesar do grande volume de golpes do Anderson, o Márcio está muito concentrado na luta. Ele está procurando ali encaixar uma mão para poder crescer na luta. E o Marcos Felipe vai para cima. Levantou o pezão ali. Não teve êxito. Por baixo vem o Anderson Silva. Tenta atingir o interior das pernas do seu adversário. E aí o Marcos Felipe trabalhando um jab. E agora já estão clinchados. Já estão ali presos um ao outro. A luta vai mais para a lateral, mas volta para o centro do octógono. E aí vai nesse trabalho, olho no olho. A luta é tão intensa que o público silencia um pouco, né, para assistir. Ah, não há dúvida, não há dúvida. Belo cruzado na cintura do Felipe. São 5 minutos, amigos, são 5 minutos. A estrada é mais longa. Tem mais porrada. Marcos Felipe quer briga. O Anderson Silva espera uma investida para ele poder contra-atacar. O famoso contragolpe. Opa! Ele cai ao chão. O Anderson sacrificou a posição, puxando para a guarda, confiando no seu jogo de chão. Ou ele cansou, ou ele tem muita confiança no seu jogo de chão. Essa é a famosa montada. O Márcio tá na guarda do Anderson. O que acontece? Por poder golpes de cima para baixo, no caso do Márcio, pode aplicar o ground and pound no Márcio Felipe. Então, uma posição que você está por baixo no MMA, ela é sempre mais danosa, porque ali você pode ser atingido com mais força de golpes de cima para baixo. Uma posição agoniante essa daí, sabe? Uma posição, você ali embaixo, vou te contar. Encostado na grade, a grade machuca ali a orelha dele, o pescoço. E é claro, o Marcos Felipe, com sua perspicácia, vai segurando ali e fazendo com que o seu oponente se machuque de verdade, não só pelos seus golpes, mas também, como você bem disse, né? Contra as grades, né? O ideal pro Márcio era ele tentar passar a guarda do Anderson para começar a trabalhar uma posição para finalização. A luta profissional é sempre uma luta muito mais puxada, é uma luta muito mais precisa.
É uma luta que cada movimento conta muito. Não só o golpe, mas o movimento conta muito. Léo, pra falar a verdade, eu não entendi o que o Anderson quis fazer. Eu vi que ele tentou fazer uma posição de sacrifício para passar a ter a dominância no solo, mas ele não tá esboçando nenhum ataque por baixo. Então toda a eficácia da luta está para o Felipe. O Felipe está pontuando nesse momento. É isso. Então tá aí. Marcos Felipe tá por cima. Tá tentando deferir ali uma sequência de golpes ali, insistindo, né? Martelando ali devagarinho. Tá já chegando no final do primeiro round. O Anderson tá querendo sair daqueles apuros ali. Ele, salvo pelo gongo, Anderson Silva. Olha, o Anderson ele começou no placar atrás. Aliás, perdão. O Anderson começou no placar à frente, ele tomou a iniciativa da luta, teve um maior volume de golpes, mas eu acredito que esses últimos 90 segundos ele ficou por baixo do Felipe. O Felipe ficou dentro da guarda dele e trabalhou em cima dele esses últimos 90 segundos no ground pound. Então eu não entendi o porquê do Anderson puxar para a guarda, se ele estava na frente no placar, ele estava se dando bem. Eu vou considerar esse round para o Márcio Felipe, 10-9, de virada. E se você percebe, o Anderson Silva, ele está com o olhinho um pouco mais inchado por conta da sequência de golpes que ele sofreu quando estava de costas para o solo. Se você notar o olho direito dele, que é uma visão que nós não temos nesse momento, você vai notar, você vai ver que é mais ou menos por aí. Olha, um inchaço, pequeno inchaço ali. É um edema. Qualquer trauma que você receba em musculatura, pele ou coisa parecida vai ocasionar um inchaço. E se tiver sangramento, acontece o que a gente chama de hematoma, né? Mas a princípio o edema é uma inflamação que é comum, né, no rosto. O ruim do jogador é porque ele diminui às vezes o campo de visão e não consegue enxergar direito o seu oponente, né? Eu acredito que o Anderson ele não tem gás para mais 10 minutos de luta, não. Será, Vamos rapaz? Lá. 10 minutos, porque são 2 rounds que nós teremos ainda, Bernardo. Cara, 10 minutos é parada dura, viu, para os caras que são de peso leve, viu? No MMA nem se fala, hein? Pois é. Vamos lá, gente. Começou o segundo round. Marcos Felipe, Anderson Silva. TV Padre Cícero. Brisanet TV. Você vê que o Felipe ele já domina o centro do octógono. Já está trabalhando mais a mão da frente. Sentiu ali na parte baixa o Marcos Felipe, né? Pegou de leve, mas de qualquer maneira ele tem todo o direito de reclamar ali. Não tem como não, né, Felipe? Não tem como não. Isso ali, quem sente a dor é o lutador e a gente tem que respeitar isso. Com certeza. Vamos lá. O público tá um tanto calado, hein? A moçada parece estar esperando aquele momento. Porque é uma luta que a qualquer momento pode ser definida, então o público silencia para assistir. Que cruzado! Anderson Silva acertou no Marcos Felipe. A mão do Anderson é pesada. Deu para ouvir o estalo daqui. Um caso interessante, Léo, o Minotauro conta que já lutou na Saitama Arena, em Tóquio, com 110 mil espectadores, eles faziam silêncio total. Que concentração, hein? Que respeito pela luta. Quase que acerta ali um direto. Os japoneses acreditavam que aqueles lutadores que lutavam naquela época no Pride eram a reencarnação dos antigos samurais. Aliás, a cultura nipônica, ela é muito profunda, né? Muito profunda, muito cheia de espiritualidade, né? Olha aí. São 5 minutos, segundo round. Você está acompanhando a luta entre Marcos Felipe, Anderson Silva, categoria meio ligeiro, MMA profissional. Peso leve, perdão. Peso leve. Ambos atletas mais cansados, mas o Márcio tenta controlar mais o centro do cage.
para assim não deixar o Anderson avançar muito na luta. E a troca de golpes é intensa, hein? São dois lutadores que se equilibram. Você concorda comigo, Felipe? A luta está um pouco equilibrada. Eu acho que eles estão dosando um pouco o gás para voltar no terceiro round um pouco mais forte. A luta de chão. O Márcio, muito inteligente, viu que o Anderson está cansado, que o jogo do solo do Anderson não tem tantas ferramentas, então colocou para baixo para trabalhar o ground and pound, aquela ferramenta que você gosta. Perfeitamente. Você nota que essa imagem que nós estamos vendo agora se repete, né? Exatamente. Ali ele coloca o Anderson contra a grade, a posição que o Anderson tá incomoda bastante a grade. E não é isso não também, a pressão que ele faz em cima do tórax impede até dele respirar. O que faz ele até ter uma perda de consciência se ele não... E o desgaste é maior, porque ele precisa de mais oxigênio e ele não dá espaço para você respirar por conta da pressão que faz contra a grade e o chão, viu? Se o Márcio estiver escutando o corner dele, o Sávio tá pedindo para ele fazer a posição mais ereta e segurar o queixo do Anderson para golpear. Enquanto isso, o Felipe tenta machucar bem a região abdominal do Anderson. Sim. Com certeza. É tanto que tá faltando só pouco mais de 1 minuto para terminar esse round, viu? Só pouco mais de 1 minuto. Na minha contagem agora o Márcio passou na frente. Passou à frente. É tanto que essa flexão da cabeça que ele faz contra a grade faz com que ele também feche as vias aéreas do oponente também, viu? Ele ficando com uma flexão da cabeça muito grande para o peito, né? O queixo no peito, ele não consegue respirar direito também. Perdão, Marcos Felipe. Luta no chão, combate um tanto amarrado. O Ocean também poderia mandar os atletas se levantarem, porque está um pouco monótono, está sem ação. O Marcos está por cima, mas sem efetividade. Dez segundos finais. O round prestes a finalizar. O segundo round de hoje de 5 minutos. Os corners já avisam final do segundo round. Marcos Felipe versus Anderson Silva. Peso leve. Bernard e Léo, eu considero a primeira metade do round parelho, mas o Marcos conseguiu aquela queda e trabalhou, mesmo sem tanta efetividade, mas trabalhou por cima. Então eu considero aí 10-9 para ele nesse round. Muito bem, amigos, eu confesso que, na minha humilde opinião, até o momento, por pouca distância, o Marcos Felipe está se superando. Ele podia... eu creio que o Bernard concorda comigo. Ele podia trabalhar mais por cima naquela posição de superioridade. Sim, exatamente. É tanto que quando você está em cima do seu oponente, a gravidade e o peso ajuda você ter você ser o dominante daquela situação. É muita pressão ali em cima. É muita pressão. Quem está embaixo leva uma desvantagem muito grande. A não ser que quem estiver embaixo conseguir encaixar uma chave de ombro, que é uma coisa muito difícil também, né? O cara tem que ser muito bom mesmo para sair daquela posição ali, encaixar uma chave de ombro, uma chave de braço e reverter a situação. Mas os caras são profissionais, tá bonito. Tá uma luta de chão praticamente, mas tá bonita. Viu? O Anderson ele tem que correr atrás agora nesse round, porque a única chance para ele agora é finalizar a luta por nocaute ou por finalização técnica. KFC Cariri Fight Championship, direto do octógono da Vila Mix, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Vamos para o terceiro round, decisivo. Começou, são 5 minutos para uma parada pesada. Uma parada forte, hein? Marcos Felipe, de short escuro, totalmente escuro, contra Anderson Silva, de short dividido. Digamos vermelho e preto, ou vermelho e azul, como queira. Vamos lá, mais uma pesada aí do Anderson Silva. A parte baixa aí
na coxa do Marcos Felipe. Ele tenta mais uma pesada, o Marcos Felipe vai para cima, encosta mais uma vez o Anderson Silva nas grades, ali no corner. Agora deu para dar uma encaixada aí. Será que ele vai encaixar um mata-leão ali, hein, Felipe? O Márcio, ele estava começando a sentir aquele chute do Anderson. E pra... Olha aí, que é que entrou aí, Felipe? O Anderson aí tá com a guilhotina Meio quase... mata-leão, algo assim? O Anderson ali tá com a guilhotina Eu acho que vai quase ser encaixada, definido, mas ele tá sem espaço para trabalhar. As costas dele na grade atrapalham para ele trabalhar. Sim, a posição. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que se define já já, hein? Eu posso estar enganado, mas não, enfim, agora não deu mais. Marcos defendeu. Entendeu? O Marcos está numa mais. posição excelente, viu, Bernardo? Na meia guarda para trabalhar ali por cima, batendo ali na lombar. Tá sim. É a terceira vez que o Marcos Felipe fica sobre o Anderson Silva. Ele tá praticamente com o flanco direito lá dele livre para levar pancada. É tanto que se você dá pancada ali, atinge o rim, dói, viu? Dói bastante. Sim. Amigo, se o Anderson Silva não reverter esse quadro, acho que quem leva essa luta é o Marcos Felipe, hein? E um detalhe, viu? O Márcio caiu por cima do Anderson no corner do Márcio. Então ali ainda tem a pressão do corner do Márcio gritando ali, falando horrores no ouvido baixinho do Anderson. A provocação, é isso? Eu acho que ele vai definir a luta. Acabou. Acabou. Washington, árbitro Washington. Ele discute ali com o Anderson Silva o que é que tá acontecendo. O Anderson tá meio assim de boa não, viu? hein? Não aceitou de boa não a separação. Eu acredito que o Washington, ele enxergou a posição meio fetal do Anderson com uma desistência. Porque o lutador, às vezes, Léo, ele não quer pedir para parar. Ele quer procurar sair daquela posição, mas o corpo faz uma leitura de defesa, que é aquela posição de feto, e que o árbitro ele vai encerrar a luta para preservar a integridade do próprio lutador. Exatamente. Integridade física do lutador. Vencedor da primeira luta MMA profissional, Marcos Felipe. Ele detona o Anderson Silva.